Olá, queridos alunos, estamos iniciando a nossa aula de língua portuguesa e hoje nós estaremos fazendo uma revisão sobre uma aula que nós tivemos sobre o gênero textual abaixo assinado. Vamos lá? Vamos ver aqui. Então, assim, o que é esse gênero abaixo assinado? Então, segundo pesquisas e outros aí, nós temos aí. Ele é um documento em particular. Ele é assinado por um grupo de pessoas. Ele visa fazer uma solicitação não individual, mas sim coletiva, para pedir, para reivindicar algo de interessante em comum a alguém, a uma autoridade, ou até mesmo um manifesto de apoio, de solidariedade a alguém que demonstra queixa ou protesto coletivo. Então, ele vem aqui para reivindicar, protestar algo que o coletivo esteja precisando. Então, onde ele pode ser utilizado? Onde que ele pode ser utilizado? Ele pode ser utilizado em diversas situações. Pode pedir mais segurança às autoridades, pode pedir uma reforma de alguma obra pública, um conserto de um elevador do prédio que está quebrado. Por exemplo, nós podemos pedir a iluminação pública, podemos enviar esse abaixo-assinado do nosso setor, no caso aqui o meu setor, ele é o Canadá, pode pedir reivindicações para que coloque lâmpadas nos postes para que fique claro. Por quê? Esse documento, esse abaixo assinado, ele não é individual, e sim ele é coletivo e é um bem comum para todos, certo? Então aí é importante a gente entender que esse foco dele demonstra uma quantidade considerável de pessoas que desejam a mesma coisa. Então, como eu disse no meu setor eu tenho vários vizinhos. E se eu estou passando por essa dificuldade, o meu vizinho da direita, da esquerda, o que vem antes ali, também está precisando. Então, é um bem comum para todos, assim, e todos podemos usufruir da mesma coisa, tá ok? Então, assim, é muito importante nós entendermos essa situação. Então, o abaixo-assinado, ele pode ser utilizado tanto para solicitações em âmbito público, no caso, como eu falei, ou como privado. Isso vai depender da solicitação que foi pedida, ok? Até aqui? Então, vamos lá. O que deve ter em um manifesto, em um abaixo-assinado? Tá? O que deve ter ali? Como eu já falei para vocês, cada gênero textual possui uma estrutura, tá? A carta possui a sua estrutura, o poema possui a sua estrutura, a crônica possui a sua estrutura. E é claro que o abaixo-assinado também possui. Então, nós temos aí o vocativo. No abaixo-assinado, ele deve ter um destinatário, ou seja, a pessoa a qual o documento será entregue. Deve-se utilizar os pronomes de tratamentos adequados antes do seu nome, como, por exemplo, senhor, excelentíssimo, doutor e entre outros. Por se tratar de um documento, mesmo deve conter a norma padrão. Nós vamos aí os tipos de linguagem. Nós temos a linguagem formal padrão. Nós temos a linguagem informal, que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, vamos relembrar aí. Linguagem padrão, linguagem formal, é a escrita corretamente, é pronunciada corretamente. Então, ou seja, é o padrão, é o formal. Aí, quando eu falo aí em informal, trata-se do nosso dia a dia, esse linguajar que nós usamos com os nossos amigos, com a nossa família, e entre outros, tá bom? Linguagem formal, linguagem informal. E no caso do abaixo-assinado, nós iremos utilizar a linguagem formal, padrão. Tá.
O que tem que ter nesse abaixo-assinado, o corpo dele? Nessa parte, ele deve se descrever a solicitação desejada. O que é isso? O motivo para ter, né? Para você fazer, para vocês, no caso, que é o coletivo, para fazer essa solicitação. Essa área aí, no caso, os fatos serão colocados preferencialmente detalhadamente, tentando trazer um convencimento por parte da pessoa responsável por sanar o problema. Então, ele tem que ser bem sucinto, mas com grande clareza e, é claro, utilizando da linguagem padrão, tá? Para solucionar o problema. Então, na área de assinaturas, então o abaixo-assinado, ele possui abaixo dele existe uma explicação dessa solicitação e deve haver um espaço numerado para que as pessoas possam assinar, né? Abaixo-assinado. Então, significa que as pessoas aqui vão assinar logo abaixo do texto, do corpo daquele texto. Ou seja, o que nós vamos ter ali? Pode ter o número do CPF, o RG, o nome da pessoa. Por quê? Porque isso indica que há veracidade, ou seja, é verdade, tá bom? Então, tem que ter. E, é claro, no fim do texto também, nós temos que deve existir o quê? Um local e, é claro, uma data. Ok? Até aqui, nós vamos dar prosseguimento. Se tiver dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu estarei à disposição para a gente estar orientando melhor. Então, nós temos aqui. Por que ele é coletivo? Porque existe uma democracia, nós vivemos em uma democracia. E essa democracia, ela cria pessoas livres que podem expressar os seus pensamentos e opiniões e reivindicar acerca de algum assunto tratado, de alguma situação específica. Entendida até aqui? Então, assim, tais aspectos quanto à contextualização, a situação sociocomunicativa de que fazem parte, parecem ganhar ainda mais notariedade, sobretudo fazendo referência ao gênero textual. Alguns desses, por excelência, caracteriza-se como sendo essencialmente argumentativos. Então, eu posso falar que o abaixo-assinado, ele é um gênero argumentativo. Por quê? Porque eu vou expressar a opinião, não só minha, mas também de outras pessoas que compartilham do mesmo argumento. Então, portanto, esses assuntos de interesse coletivo, o abaixo-assinado permite que um grupo de pessoas se reúna e faça essa solicitação. Então, é necessário nós sabermos como pedir, o que devemos reivindicar, tá? É necessário. É necessário também esse argumentar. Então, vocês podem observar que, basicamente, todos os gêneros textuais, ou quase todos, eu devo expressar a minha opinião nessa parte democrática e, é claro, livre como nós vivemos. Ok? Então, vamos aí. E o que é vocativo? Né? Vocativo, né? Nós ouvimos isso aí, eu falei algo, agora nós entraremos mais a fundo em vocativo. Então, vocativo, eles são chamamentos. Chamamentos são termos isolados da oração que cumprem essa função de chamar a atenção do interlocutor ou colocá-lo em evidência no discurso. Então, assim, eu tenho aí, ó, por estarem isolados no enunciado, não exerce a função de sujeito e nem de predicado. Aparecem separados do restante da oração, por uma única pontuação. Por exemplo, normalmente ele é separado por vírgula, como vocês estão vendo aí. Amiga, vírgula, você sabe que horas são? Pessoal, vírgula, venha ver isso.
Então, eu tenho aqui, em vermelho, né, em destaque, esse amigo aqui, no caso, é o vocativo. Quando eu falo senhor, é um vocativo. Como eu falo excelentíssimo, um vocativo. É um vocativo separado por vírgula. Aí eu tenho. Nós vamos entrar também em sujeito e predicado numa outra aula. Então, você tem que relembrar e rever esses aspectos. Vamos voltar. Vocativo, nós temos outros exemplos que nós temos por aí. Então, eu tenho aí, ó, o vocativo é um chamamento do interlocutor, como eu já disse. Então, desse modo, ele é composto normalmente por pronomes ou por substantivos, acompanhados ou não de alguma extensão, de algumas extensões e variações. Veja, vamos começar a revisão. André, comece lendo em voz alta a pergunta. Veja bem, o vocativo formado pelo substantivo próprio André, tá? Aí vamos aqui. Você, venha cá. Vocativo formado pelo pronome você, tá bom? Então, aí são alguns exemplos para vocês terem noção do vocativo. Vamos dar sequência. Então, nós temos característica, como eu já falei, utiliza-se da norma padrão. Norma padrão é o que mesmo? É uma linguagem formal. Geralmente são empregados os verbos no presente do indicativo. Então, usa-se primeira pessoa do plural. Quem que é a primeira pessoa do plural? Nós. Né? Quando se busca maior pessoalidade, usa a terceira pessoa do plural. Quando se busca maior impessoalidade, possui uma sequência textual predominante argumentativa. Então, eu tenho, vamos relembrar aí as pessoas do verbo. Eu tenho eu, tu e ele. Então, eu tenho primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Eu tenho eu, tu, ele, nós, vós e eles. Aí eu tenho nós, primeira pessoa do plural, tá ok? E vós, segunda pessoa, e a terceira, eles, como eu estou colocando aqui. Então, vamos relembrar também. Dúvidas? Eu estou à disposição para sanar. Continuando, vocês terão aí uma atividade referente ao abaixo-assinado, porque é conteúdo de revisão. Então, nós já tivemos essa aula e agora foi uma revisão. Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e, no mais, eu estarei aguardando todas as atividades, ok? Tenha uma boa tarde. Aguardo as dúvidas de vocês. Estou aqui. Tchau, tchau.